Olá, que a paz e a graça do Senhor Jesus esteja com cada um de nós. Amém. Muitas pessoas ao redor de todo o mundo têm celebrado o aniversário em meio a essa pandemia. E sem dúvidas, é um ano diferente e com isso as comemorações de aniversário também fogem do costume. Talvez você já tenha experimentado isso. Para aqueles que gostam de festas, é uma grande frustração não poder convidar os amigos, os familiares e fazer uma grande festa. Já aqueles que não são muito fãs de comemorações, estão aliviados em poder passar essa data sem muita gente ao redor, sem aglomeração, sem grandes festejos. Hoje eu quero falar sobre um aniversário que nós cristãos precisamos celebrar, mesmo que seja nas nossas casas. Do que eu estou falando? Falando do aniversário da Igreja Cristã, o Pentecostes. 50 dias depois da Páscoa, o Espírito Santo vem, como havia sido prometido por Jesus, para iluminar, conduzir o caminho da igreja primitiva. Após o domingo de Páscoa, domingo no qual Jesus ressuscitou, ele permaneceu com os seus discípulos por 40 dias. E durante esse período, eles foram instruídos por Jesus. Mas, após 40 dias depois da Páscoa, Jesus subiu novamente aos céus. E nós, luteranos, lembramos dessa data como o dia de Ascensão. Como que ficariam os discípulos sem a presença física de seu mestre para conduzir o rebanho? Pensando nisso e outras coisas, Deus, ele envia um consolador e vivificador, aquele que age como um vento impetuoso, que motiva e impulsiona a sermos igreja de Jesus no mundo. Pentecostes é o nascimento da igreja, pois através do testemunho dos discípulos, muitas pessoas vieram a crer em Cristo e a formar comunidades cristãs. O livro de Atos, capítulo 2, narra esse acontecimento na história da igreja, que é o cumprimento da promessa de Deus de enviar o seu Espírito Santo. Quero ler com vocês esse texto, Atos, capítulo 2, versículos 1 a 4, que nos diz o seguinte: Quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho que parecia de um vento soprando muito forte, e esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Então, todos viram umas coisas parecidas com chamas que se espalharam como línguas de fogo. E cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas de acordo com o poder que o Espírito Santo dava a cada pessoa. Até aqui. Perceba que essa festa do Pentecostes não surgiu aqui com o derramamento do Espírito Santo. O Pentecostes era uma celebração antiga e anual lá do Antigo Testamento do povo de Israel, quando o povo oferecia sacrifícios pela colheita. Também era conhecida como a Festa das Semanas, por ser comemorada 7 semanas após a Páscoa no Antigo Testamento. O texto de Atos diz que quando chegou o dia de Pentecostes, todos os que haviam seguido e aceito a Jesus estavam reunidos num só lugar. Nessa ocasião, aconteceu um fenômeno totalmente fora do controle daqueles que estavam lá reunidos. Nós poderíamos aqui analisar cada um deles para tirar algumas lições, mas o fato é que aquele acontecimento foi um evento histórico, único e universal. Nunca se repetirá dessa forma. Assim como a morte de Cristo não se repete continuamente, mas foi única e definitiva.
o derramamento do Espírito Santo também o foi. Pentecostes não é apenas importante pelo fato de ser cumprida por Deus uma promessa, mas também é importante por tudo o que isso implica na nossa vida. Na palavra de Deus, nos diz que o Espírito Santo opera a fé em nosso coração e também, aliás, nos mantém nessa fé salvadora. Ele nos faz crer na obra de Jesus por nós na cruz e também na sepultura vazia. A palavra nos ensina que por nossa natureza nós não queremos que Deus seja o Senhor da nossa vida. Não queremos depender de Deus. E aí eu digo, glória a Deus, que por meio da ação do Espírito Santo na nossa mente, no nosso coração, Deus nos conecta com Jesus e nos faz crer que Ele é o Senhor e Salvador da nossa vida. E assim nos faz reconhecer que somos totalmente dependentes dEle no que diz respeito a perdão e a salvação. Andar com Deus significa ter vida renovada e transformada. A Páscoa, lá do Antigo Testamento, começou com uma festa pela libertação do povo de Israel da escravidão no Egito. Com a morte e a ressurreição de Jesus, passou a lembrar que o ser humano pode ser liberto do poder escravizador do pecado, se crer em Jesus. Da mesma forma, o Pentecostes, ele recebe um novo significado. Se antes, no Antigo Testamento, o povo festejava as dádivas de Deus em colheitas abundantes, agora os cristãos comemoram o grande presente da presença real, constante e permanente do Espírito Santo na sua vida. É o Espírito Santo quem criou e quem mantém a igreja cristã, mesmo em meio à pandemia. É Ele quem nos dá coragem para testemunhar a nossa fé e anunciar o Cristo ressurreto. Ele nos capacita com dons que podemos colocar a serviço do reino de Deus. E nesse sentido, cada cristão precisa celebrar este dia, este aniversário, com alegria e gratidão, pois o Espírito Santo é a própria presença de Jesus, é a própria presença de Deus conosco. É maravilhoso saber que Deus está conosco, saber que Jesus está do nosso lado, especialmente em um tempo tão difícil no qual nós estamos vivendo. O Espírito Santo é o Deus presente hoje entre nós. Ele nos aviva, consola. Ele consola os doentes no hospital, os doentes em casa, consola aqueles que foram abandonados, que são rejeitados, consola os enlutados. Que bom que Deus envia o Espírito Santo para ser o Deus presente entre nós hoje. Sem Ele, nós estaremos sem vida. Diante de uma crise, nós precisamos lembrar que, além da crise, há esperança da própria presença de Deus conosco. Que essa palavra anime o teu coração e te fortaleça neste momento difícil. Amém. Quero te convidar para um momento de oração. Se você quiser, abaixa a tua cabeça, fecha os seus olhos. Nós vamos orar. Deus amado, graças te damos por crermos na obra de Jesus por nós. Que o teu Espírito nos mantenha nessa fé. Que possamos a cada dia anunciar a boa nova ao nosso próximo e colocar os dons recebidos a teu serviço. Enche-nos com a tua presença. Não queremos limitar a nossa vida seguindo somente a nossa vontade. Sabemos que, ouvindo a tua voz, experimentaremos vida plena. Não nos deixes sem a experiência do verdadeiro encontro contigo. Só tu, Senhor, conhece o nosso interior
e sabes como nós estamos. Não nos deixes caídos sem forças. Só Tu é quem pode nos levantar. Guarda-nos e abençoa-nos. É o que te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer a sua face sobre ti. Que Ele tenha misericórdia de ti e que te dê da sua santa e maravilhosa paz. Amém.